qualidade da democracia, por José Álvaro Moisés. O ex-presidente Jair Bolsonaro caiu em grave contradição ao pedir, na manifestação da Avenida Paulista, que os participantes da tentativa de golpe de 8 de janeiro do ano passado sejam anistiados. Por mais que tenha declarado desacordo com o que aqueles bolsonaristas fizeram ao invadir e destruir o Congresso Nacional, o Planalto e especialmente o STF, o ex-presidente mostrou a sua ligação com os atores que ameaçaram o Estado Democrático de Direito e a própria democracia. Se essa ligação não existisse, por que ele, que raramente demonstra empatia com pessoas de fora do seu círculo mais próximo, pediria a anistia? Mas ao pedir a anistia para apoiadores que desprezam o regime democrático, e ainda ao declarar que a minuta de golpe não passava de uma especulação sobre o estado de sítio após as eleições, Bolsonaro pensou na sua própria anistia, caso venha a ser denunciado e condenado. Diante do volume e da robustez das evidências contra ele, coletadas pela Polícia Federal na investigação da Operação Tempus Veritatis, ele deu um indício concreto de conexão com a preparação do golpe de Estado. Se os criminosos de 8 de janeiro fossem anistiados, isso abriria um precedente para que outros atores ligados ao caso, como o próprio ex-presidente, também pudessem sê-lo. De certo modo, foi uma declaração de culpa, porque só se anistia quem tenha cometido um crime. E ao falar abertamente da minuta de golpe, o ex-presidente confessou que não apenas estava a par da existência do documento, como participava da discussão sobre a melhor forma do texto para realizar o seu objetivo, a ruptura da ordem constitucional. E como fica a qualidade da democracia, professor? Para a qualidade da democracia, o envolvimento de um presidente eleito em uma conspiração que atenta contra o regime que permitiu a sua eleição é a narrativa do começo do fim desse regime. Um golpe dessa natureza é a antecipação da perda da liberdade, da ameaça contra os direitos fundamentais, da censura à imprensa, da intervenção no judiciário e do impedimento político e jurídico da oposição, ou seja, da abolição do Estado Democrático de Direito. Recentemente, um panorama semelhante tem ameaçado a democracia em várias partes do mundo. Casos como os da Venezuela, Turquia, Hungria e Polônia deram origem aos conceitos de democracias híbridas, iliberais ou falhas, ou mesmo de autoritarismo eleitoral, quando líderes eleitos, uma vez chegados ao poder, negam os valores e as qualidades da democracia e iniciam a quebra dos mecanismos que prevêem a solução pacífica dos conflitos sociais e políticos próprios das sociedades complexas e desiguais. No caso do Brasil, algo diferente desses casos se passou. Bolsonaro tentou recuperar a tradição antidemocrática que vem da origem do nosso regime republicano e que preconiza a intromissão dos militares na política como algo normal, mas cujo principal efeito é o comprometimento do desempenho das elites civis eleitas, que nesse caso perdem a sua autonomia. Foi o que Bolsonaro quis fazer, e para isso fez inúmeras tentativas de envolvimento dos militares com a troca de comandantes e o aliciamento de oficiais das três forças. Além dos generais Braga Neto e Augusto Heleno, ministro do governo, figuras importantes da hierarquia militar, como a do comandante da Marinha, almirante Almir Garnier Santos, e de oficiais respeitados pela tropa, como do general Teófilo Gaspar de Oliveira, chefe do Comando de Operações Terrestres, foram recrutados pelo ex-presidente. Ou seja, as Forças Armadas foram provocadas a intervir nos resultados da eleição presidencial de 2022, mas os seus comandantes e a maioria dos membros do alto comando preferiram a legalidade, evitando entrar na política e, desse modo, evitando que a política entrasse nos quartéis, o que no passado foi sempre fonte de divisão das forças. Ademais, o recente depoimento do ex-comandante do Exército, general Marco Antônio Freire Gomes, um dos principais oficiais que barraram a participação dos militares como instituições no golpe, confirmou o que parece ser um novo sinal de aprofundamento da democracia no país. O indiciamento, e se for o caso, o processamento de oficiais das Forças Armadas
independentemente de sua posição hierárquica, mostra que cada vez mais a lei é igual para todos. Não sabemos ainda como tudo isso terminará, mas o sinal é positivo para a qualidade da democracia. A igualdade política é um dos princípios mais importantes da democracia. Este foi o professor José Álvaro Moisés que conversou comigo, Márcia Vanza. A qualidade da democracia, por José Álvaro Moisés.